ficar por aqui só porque eu não fiz suas vontades. Toda a realidade está pela metade, porque suas verdades eram só vaidade. E eu não me permitirei ser só mais uma coisa no meio dessa multidão. Não vou mais deixar que a maré me leve. Eu não deixarei. Eu escolherei pra onde ir. Não me esconderei. Sou quem sou. Posso ser ainda mais e vou. Os que sabem demais o que é incapaz, quem está por detrás desses tantos poréns, será esse alguém ou milhares dos mesmos nadarão na corrente e vendarão os meus olhos, mas eu não me permitirei ser só mais uma coisa que voa pela imensidão. Não vou mais deixar que a maré me leve. Eu não deixarei. Eu escolherei pra onde ir. Não me esconderei. Sou quem sou. Posso ser ainda mais e Obrigada. Apresenta a banda, Adriana. Aqui temos o Rafa Dornelles na guitarra. Aqui temos o Cid Moraes no baixo. E ali o Marcos Timburibá na batera. E esse é o Câmara Ligada que está no ar, um programa para ouvir o som e o pensamento do jovem. Um pouco de ciúme todo mundo tem, não é? Mas onde mora o limite entre o ciúme e a posse, quando o ciúme pode levar à violência? 15 mulheres são assassinadas todos os dias do Brasil. Horrível, né? Ciúme e violência são o tema dessa edição do Câmara Ligada, na televisão, no rádio, na internet, ao vivo ou na hora que você quiser. Hoje vão participar desse programa a deputada federal Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, e a professora Sueli Guimarães, psicóloga, professora da Universidade de Brasília. Obrigada pela presença de vocês. Mas antes da gente começar o programa, nós vamos ver agora uma reportagem para conhecer um pouquinho mais sobre a nossa cantora, Adriá. Guarde o que ele te ensinou. A dor sempre lhe serviu muito bem. Desde pequena, a brasiliense Adriana Garrido já trilhava o caminho da música. Aos 11 anos, começou a escrever suas primeiras canções.
Hoje, com apenas 22 anos de idade e 10 anos de carreira, coleciona shows pelo Brasil inteiro. Em 2013, gravou seu primeiro disco, Adriá, com 12 composições próprias com repertório pop rock. O álbum conta com músicas em português, inglês e espanhol, resultado da parceria com o produtor Diogo Muti. Mas sempre lembrarei de ti por estar perto. 2014 foi especial para a artista. Ela foi uma das vencedoras da seletiva do Porão do Rock e abriu a segunda noite do festival. Para 2015, Adriá quer mais. Em breve, vai lançar um novo álbum e um DVD. Voa por ti, passarinho. Adriá, você apesar da idade novinha, você já tem uma carreira, né? Você sabia desde pequenininha que você ia ser cantora? A minha família sempre foi muito ligada à música, então, assim, com 6 anos eu ganhei o meu primeiro violão e desde então foi batata. Já estava na cara que eu ia fazer isso da vida. E estudou, fez escola de música? Fiz escola de música, fiz um pouco de UNB também. E, cara, sempre estudei, assim, tive muito interesse por pesquisa, por fazer estudos mesmo. Uhum. E a composição surgiu disso. Então, assim, estou sempre ativa na música. Gente, esse é o primeiro CD da Adriá. Ela já está gravando o segundo. Já, mês que vem, a gente já vai começar a gravar, entrar no estúdio para gravar. A gente está na fase de pré-produção das músicas. Inclusive, a gente vai dar uma palhinha logo de uma das músicas que vão estar presentes, que ainda é inédito, não foi ouvido em nenhum lugar. E quem quiser ouvir esse CD aqui, como é que faz? Olha, tem em todas as plataformas, tem no Spotify, no Deezer, no iTunes, e também tem no YouTube, SoundCloud. Só entrar no facebook.com/adriamusic, tem todos os links para você ouvir lá na internet. Legal. A gente já tem pergunta na plateia, mas antes de passar a palavra para você, eu quero apresentar os estudantes que estão aqui hoje, que são do EduSesc, de ensino médio. Palmas para vocês mesmos. E da Unidade de Acolhimento para Adolescentes. Obrigada a todos por terem vindo. Pode falar. Meu nome é Larissa e eu queria perguntar, já que o tema é de ciúmes, como é que é o seu ciúmes? Ciumenta, Adriá? Cara, eu não sou muito ciumenta, não. Eu digo que eu sou muito razoável, eu acho. Acho que, assim, tem aquele ciúminho, mas eu não sou muito de aflorá-lo, não. Fico tranquila na minha. E você já sofreu pelos ciúmes de namorado? Sempre corto. Falo assim, não, ciúme não. Depois a gente vai saber se esse é o melhor jeito de tratar, né? Tem outra pergunta. Quem é que está com o microfone? Oba. Oi, meu nome é Arthur e eu queria saber como foi sua experiência na apresentação do Porão do Rock. Cara, foi muito massa. Assim, eu conheci muitos... No backstage, eu conheci muitos artistas muito legais, assim. Começa pelo backstage, né? Você tá lá no backstage e só de subir naquele palco imenso, com aquela estrutura de som maravilhosa, e mostrar suas músicas, né? Mostrar o seu trabalho e ver, assim, o feedback da galera. Foi cara, tinha que estar lá, porque foi emocionante, foi muito legal. Foi muito legal mesmo. Tem pergunta, gente? Não? E aqui, sim, aqui em Brasília você já está se tornando conhecida. E fora? Já tem viajado, tem feito shows? Então, a gente está montando essa identidade rock and roll, né? Que a Adriá está vindo com essa força rock. E, a partir desse ano, a gente já vai começar as nossas turnês Brasília fora, né? E para mostrar o trabalho, né? Mostrar essa vertente rock and roll da Adriá. Legal. Tem pergunta, gente? Então, deixa eu apresentar aqui devidamente a Lua, que está participando do programa hoje, a Lua Soares. Lua, se apresenta, fala um pouquinho sobre sua vida, né? A gente se conheceu lá na Ceilândia, quando a gente fez o último programa. Bom, eu sou a Lua. Bom, eu sou estudante e dançarina. E é basicamente isso que eu faço. E hoje eu estou participando aqui como convidada, como blogueira do Câmera Ligada. Bom, vou então pedir mais música da Adriá. Vamos lá. A próxima música se chama Sala de Estar e ela tem um pouquinho a ver com o tema de hoje. Sei que nada vai mudar e sempre estarei onde você quiser. Pensei que tinha um lugar na sua sala de estar, onde
onde estarei. Deixei você se acomodar por não compreender quando me fez chorar. Pra ter o seu próprio lugar na minha sala de estar, tem que merecer, conhecer e tentar enxergar. Considerar se tudo isso vale a pena. Hey! Deixa eu me perder, deixa de discutir, me diz o que fazer, me diz pra onde ir. Sempre me acusou, mas nem me deixou falar. Tanto que já negou, não faz questão de mudar. Sempre desconfiou, quem dá motivo é você. Isso não é amor, ou ama ou me faz sofrer. Conhecer e tentar enxergar considerar se tudo isso vale a pena, vale a pena. Hey! Estamos de volta com o Câmara Ligada, o programa para ouvir o som e o pensamento do jovem. Eu sou Eveline Maciel e nós estamos ao vivo de Brasília pela TV Câmara para todo o país. Hoje nós conversamos sobre os limites do ciúme. Nossas convidadas de hoje são a deputada federal Benedita da Silva, do Partido dos Trabalhadores. Palmas para ela, gente. Ela foi a primeira vereadora negra do Rio de Janeiro, a primeira negra a governar o Estado, primeira senadora negra, deputada constituinte. É uma honra tê-la aqui no Câmara Ligada. Muito obrigada. Está aqui também com a gente a professora Sueli Guimarães, psicóloga, doutora, professora da Universidade de Brasília. Muito obrigada. As redes sociais se somam a uma realidade antiga de ciúmes entre os casais. Como não cair nessa armadilha? Vamos ver a reportagem. Que foto é essa aqui no celular? Essa foto essa foto. Tá se fazendo de sonso agora! Não tô fazendo de sonso. Roberto, olha aqui! Esse celular é teu! O ciúme é um tema muito recorrente nas comédias, nos dramas e nos grandes romances. Quem nunca sentiu ciúme? Há quem diga que o sentimento faz parte da vida da maioria das pessoas e dos relacionamentos normais. Mas qual o limite entre o ciúme saudável e o ciúme doentio? O ciúme puro, verdadeiro, vamos dizer, é um sentimento de que a pessoa gosta muito de outra ou de um objeto até e quer aquilo para si. Então fica com medo de perder, daí surge o ciúme, né? O ciúme patológico já é mais pro lado da posse. Ele já não gosta da pessoa, ele acha que ele tem a pessoa. Muda um pouco o verbo, né? Não é gostar, é ter. E aí ele tem atitudes normalmente mais extremadas. Hoje em dia, as redes sociais e as mensagens instantâneas têm se tornado um problema frequente para os ciumentos. O exibicionismo, as fotos, os sentimentos e intimidades das pessoas têm causado muita dor de cotovelo por aí. Oi, amor, tudo bem? Oi. Você tá no Face? Uhum. Quem é esse Giovanni? Um amigo meu. Da onde? Ah, a gente fez um trabalho uma vez juntos, lá na agência. Você vai adicionar ele? Vou. Por que você
Você vai adicionar um cara que a foto do perfil tá de sunga, com a barriga talhada na praia? Ele é fisiculturista, eu não vejo problema. Ah, mas eu vejo problema, você não vai adicionar esse cara. Muitas vezes o descontrole emocional resulta em brigas violentas. Entre os jovens, isso tem se tornado cada vez mais comum nas escolas e em outros espaços públicos. Segundo pesquisa realizada com universitários de 40 países, o ciúme obsessivo é o gatilho em 57% das agressões entre os casais. A gente, infelizmente, hoje em dia está vendo muitos casos de ciúmes que vão ao extremo, né, da pessoa não aceitar uma separação e vai lá e às vezes até mata o parceiro e suicida depois. Isso é relativamente comum. A gente vê, né, pessoas entrando em loucura mesmo quando o ciúme extrapola, né, e tem os crimes passionais, que são muito frequentes hoje em dia. Então, em pessoas mais jovens, eu acho que tem que se controlar. Se você perceber que não está conseguindo, procure ajuda. Não tenha receio em procurar ajuda. Deputada Benedita, a violência contra a mulher muitas vezes começa com pequenos sinais de cuidado que se misturam com posse e acabam levando à violência. Como é que a gente pode perceber que um relacionamento está caminhando para uma situação como essa? Principalmente quando ele se torna uma posse, quando se percebe que você não tem aquela liberdade na relação. Quando começam com muitas interrogações. Onde você vai, que hora que você vai chegar, o que é que você está fazendo, o que você vai vestir, para onde você está indo. Doutora Sueli, certamente a pessoa que age movida pelos ciúmes, ela nem percebe o que é que ela está fazendo, né? De onde é que vem esse comportamento? Tem alguma coisa a ver com a criação, com o que a pessoa viu dentro da sua família? Sim, tem a ver tanto com a criação, quanto com o modo como essa pessoa se desenvolveu e com as características atuais dessa pessoa. É como se fosse parte do repertório comportamental dela. Ela tem determinados comportamentos com relação a outras pessoas, as pessoas queridas, as pessoas que ela ama, que são comportamentos que descrevem a própria insegurança. O ciúmes vem necessariamente da insegurança. Essa insegurança com relação a quão boa eu sou para manter você ao meu lado, para fazer com que você continue gostando de mim, desejando estar comigo, é que gera esse sentimento de insegurança. Então, a pouca confiança nas próprias habilidades de manter o outro é que vai determinar o sentimento de ciúmes. E como isso foi desenvolvido, naturalmente foi ao longo da vida por diferentes variáveis, por diferentes situações que aconteceram na vida dessa pessoa. Desde o modelo parental, a maneira como ela foi criada, a maneira como ela interagiu com os irmãos e amigos, até o momento atual nas relações afetivas. A gente já tem pergunta aqui na arquibancada. Quem é que está com o microfone? Pode falar. Vou te passar um agora. Ih, está preso. Microfone aqui? Desculpa, era ele. Mas tudo bem. Oi. Pode falar. Meu nome é Rafaela. Eu queria perguntar se, às vezes, a falta dos ciúmes nos gera uma certa desconfiança. Às vezes, a pessoa acha que você realmente não gosta, se realmente não necessita, pelo menos, de um ciúme saudável. Doutora Sueli? Sim, Rafaela, isso pode acontecer. É comum a gente ouvir falar que quem ama, cuida. Quem ama, sente ciúmes. Sim, quem ama, cuida. Sentir ciúmes não é necessariamente ter ciúmes doentio. Há diferentes categorias, né? O ciúmes, de um modo geral, Rafaela, é considerado um cuidado que você tem com relação a manter o outro perto de você e um cuidado com relação a observar quem mais está à volta, porque pode ter alguém mais interessante do que eu. Né? Então, é natural. O ciúmes é um sentimento natural. Não é que o ciúmes, por ele existir, que ele seja doentio. Doentio é quando você assume que existe posse, né? Essa palavra já foi usada aqui várias vezes. Ser humano, gente, não tem escritura. Nem filho é escriturado quando ele nasce. A gente faz uma certidão de nascimento com o nosso nome de pai e mãe. Nem assim a gente controla. Vocês sabem que vocês já não obedecem muito em casa, né? Então,
A sua pergunta, voltando à sua pergunta, para não fugir muito, você perguntou se, às vezes, não sentir ciúmes parece que não gosta. Às vezes, a outra pessoa sente que você não se importa com ela. Não é necessariamente a questão dos ciúmes, é você demonstrar o afeto, o querer bem, o amar, o gostar, o fazer questão de estar com aquela pessoa. De qualquer forma, ciúmes é natural, desde que ele não seja possessivo e faça mal ao outro, ao invés de fazer bem. Já tem mais uma pergunta aqui. Oi, meu nome é Vitória. Então, no caso do relacionamento, às vezes a pessoa sempre quer ajudar a outra. No caso do ciúme possessivo, quando eu notar os primeiros... a primeira, demonstração de ciúme possessivo, o que eu deveria fazer? Seu nome de novo? A doutora Sueli que vai responder. Vitória. Vitória. Então, Vitória, quando você percebe que a pessoa sempre quer te ajudar, mas você começa a perceber que nesse querer te ajudar sempre há um ciúmes excessivo, é isso? É uma forma de controle. Esse ajudar é uma forma de controle. É isso que você está falando? Então, quando você percebe que essa troca, sempre vocês se ajudam mutuamente, ou a pessoa está sempre pronta para te ajudar, e isso é muito bom, mas, eventualmente, você percebe que esse ajudar está sendo uma forma de controle, de vigiar, de garantir que sabe o que você está fazendo, e, pior de tudo, limitar, estabelecer limites para o que você está fazendo, aí sim é o momento de conversar com essa pessoa, pedir para ter um pouco mais de autonomia. Você não precisa de ser imediatamente agressiva ou dizer que não quer mais a participação dela. Você poderia, por exemplo, dizer que agora gostaria de tentar sozinha, de ver como você faz sozinha essas coisas todas que a pessoa te ajuda. Em algum momento, se esse ciúmes for realmente controlador, excessivo, patológico, a pessoa não vai ceder. E aí vale a pena você conversar diretamente sobre isso, como você está se sentindo incomodada, e em havendo insistência ou claramente o desejo da pessoa em continuar, ficar claro que você está, aos olhos dela, se tornando uma posse, vale a pena questionar a possibilidade de manter ou não esse relacionamento. Pode não valer a pena. Nós vamos conversar com uma moça que assume essa postura de controle sobre o namorado sem nenhuma cerimônia. Vamos conhecer a Brunella. Tô casada vai fazer 4 anos, na verdade, né? Contando com tudo. E sou extremamente ciumenta. Então, eu me caracterizo assim, Brunella Maria ciumenta, porque eu sou muito ciumenta. Muita gente fala nessa questão de insegurança, mas o ciúme, pra mim, é uma segurança, porque eu tô querendo assegurar que a pessoa tá ali realmente comigo, não tá fazendo qualquer outra coisa errada. Então, eu sei que eu exagero nessa questão, e exagero muito, mas eu vejo como uma questão de segurança mesmo, os ciúmes. Loucura, fiz várias. A primeira delas é que ele viaja toda semana e a gente fica online o tempo todo. Eu tenho todas as redes sociais dele, todos os logins, todas as senhas, banco, tudo. Eu acesso tudo pelo meu celular. Sou a primeira que recebo. Ele faz uma compra lá, eu recebo já a fatura aqui, detalho tudo, detalhamento de cartão, detalhamento de telefone, enfim, de tudo. Mas eu acho que a principal coisa, e quando eu conto para os meus amigos, eles se espantam, é que a gente fica assim, dormindo quando ele tá viajando, 24 horas, um olhando pro outro, com o Skype ligado. Eu fiz ele comprar um pacote imenso de internet para mim poder ter essa visão do que ele está fazendo. Ligo no hotel, confirmo se ele realmente está no hotel, no quarto, fico olhando ele dormir. Se de repente cai a conexão na altura da madrugada, já ligo para ele, onde é que tu tá? O que tu tá fazendo? Liga aí o computador, reinicia para voltar a ver ele dormir. Mas problema algum, ele acha engraçado. A situação ele me acha paranoica, mas ele acha engraçado. Nunca tivemos problemas quanto a isso. É o marido, né, gente? É o marido que sofre essa desconfiança total. Deputada Benedita, o que a senhora achou da Brunella? Sinceramente, uma coisa horrorosa, insuportável.
Mas não é? Eu estava até dizendo aqui para a nossa doutora, professora em psicologia, o que ela acha dessa questão, porque eu queria entender essa coisa de ciúme, esse ciúme que é um ciúme doméstico, ciúme familiar, porque essa coisa existe, né? Entre filhos, mãe, pai. Como é que é essa coisa em casa também? Que é uma coisa difícil para a gente cuidar. Porque não é uma relação só de namorado com a namorada, mas essa é muito forte, né? Uhum. Ela é muito... Doutora Sueli. Então, deputada, e nós já estamos falando de uma relação estabelecida, uma escolha de vida, né? Eu costumo dizer que o casamento é quando você vira uma esquina, é uma escolha de vida. Em princípio, você tem a intenção de ficar com aquela pessoa vários anos da sua vida, se não pela vida toda, quem sabe, mas já é uma escolha, não é um ficar, não é um namorar, é um casamento. E é disso que nós estamos falando. E essa pessoa assume, da maneira como ela descreve, uns ciúmes realmente excessivos, realmente doentio, e aí nós temos uma condição patológica. É muito arriscado fazer um diagnóstico à distância, mas, da maneira como ela descreve, seguramente tem alguma coisa muito complicada nessa relação, a maneira dela ser. Ela é uma pessoa que requer assistência, não é a relação em si, é o comportamento dela, é ela que é uma pessoa muito problemática, muito insegura. Quando ela fala que a telefonar, controlar, vigiar, receber os e-mails na frente, que é a forma de segurança dela, sim, é a segurança dela. Ela precisa tudo isso para ter certeza que aquela pessoa ainda estará com ela. Ou seja, se ela não controla tudo, no pensamento dela, é possível que essa pessoa vá embora rapidinho com qualquer uma outra que passar pela frente. Significa o quê? Que ela se considera muito pouco, a autoestima dela é muito baixa, ela não tem menor confiança nela, no papel de parceira, de companheira, de esposa, de mulher, de amiga, de amante. Enfim, ela não tem confiança nenhuma no perfil que ela apresenta para esse companheiro. Por outro lado, tem o comportamento dele. Não é natural uma pessoa, numa relação descrita, como ela descreveu, se não tem ali nenhum excesso, se é aquilo mesmo, não é natural uma pessoa aceitar aquilo e achar engraçado. Tem alguma coisa complicada com ele também. Não é só quem tem esse excesso de controle. Quem aceita também está numa situação de precisar de ajuda. Talvez nós tenhamos aí um caso de dependência afetiva, de codependência afetiva, que é uma condição patológica. Não está certo. Sua pergunta. Meu nome é Rodrigo e minha pergunta vai para a Adriá e para a banda. Se rola alguma crise de ciúme entre vocês e se algum de vocês tem um ciúme de algum objeto pessoal, tipo instrumento. Isso é uma pergunta muito interessante. A gente toca em vários projetos, né? Os meninos principalmente. O nosso foco de trabalho é a Adriá, né? Mas a gente tem projetos paralelos que a gente gosta de tocar. Assim, eu lido de uma forma muito saudável, porque é saudável a gente estar em qualquer relacionamento, a gente ter o nosso espaço, a nossa liberdade, né? Para a gente fazer as coisas que a gente acha legal fora daquele círculo da rotina, né? O Cid vai falar um pouquinho da questão do instrumento. Eu vou falar um pouquinho do instrumento, vou falar um pouquinho também da relação da banda, porque assim, eu acho que uma coisa que é válida a gente ressaltar nisso é que, tanto no relacionamento de trabalho como é o nosso aqui, como no relacionamento pessoal, existe uma coisa que sempre tem que ficar à frente, que é o respeito, né? Então, a gente, quando esquece o respeito, a coisa começa a desandar. E isso a gente tem muito um pelo outro aqui. A gente brinca, a gente se diverte e tudo, mas a gente, além de ter um respeito muito grande pelo nosso trabalho, a gente também tem um respeito muito grande um com o outro. Então, acho isso fundamental para que dê certo aqui. E com relação a ciúme de instrumento, eu sou o cara mais ciumento do mundo com instrumento. Para mim é que nem roupa íntima, não tem jeito. Pediu... Todo mundo concordou. Não tem jeito, isso aí não tem jeito de emprestar. Pediu, é perigoso de acabar a amizade até. Lua, o que chegou aí? Então, a gente tem uma pergunta enviada pelo Twitter, @câmeraligada. Ela é da Melissa Ribeiro, de Taguatinga, DF. Como podemos identificar os ciúmes doentio? Como saber se há um problema no comportamento do companheiro ou namorado? Doutora Sueli, vamos explorá-la hoje.
Bom, o excesso é o que vai caracterizar. Como eu disse no início, sentir ciúmes é natural e, como foi perguntado, às vezes sentir ciúmes faz com que o outro se sinta amado, se sinta querido, mas no momento que você se sente incomodado, que você se sente controlado, que você se sente sem liberdade, que você tem medo de cumprimentar uma pessoa, de dar um beijo no amigo na rua, de demonstrar afetividade por alguém, de adicionar uma pessoa no seu Facebook, com medo de que a outra pessoa possa demonstrar algum desagrado, aí você já está entrando numa relação que tem um ciúmes que não é saudável. E se ele não é saudável, é importante que você converse a respeito e que faça ajustes nas relações. Não é natural, não deve ser estimulado, não deve ser aceito. E se você sente que o seu parceiro é assim, ou você próprio é assim, procure ajuda. E se você sente que está numa relação onde está surgindo esse tipo de ciúmes que gera algum tipo de desconforto ou de medo, que é pior ainda, converse com a pessoa seriamente e procure ajuda. Doutora Sueli, se o casal percebeu que realmente existe um problema, o relacionamento está doente, já aconteceu agressão física, ameaça, existe tratamento para isso? Sim, existe tratamento. O ciúmes compulsivo, o ciúmes exagerado ou a codependência afetiva é uma condição clínica. E para condições clínicas há tratamento. É claro que a psicoterapia pode atender desde os casos das pessoas que sentem que têm muitos ciúmes e reconhecem a própria insegurança, não chegando a um nível patológico. Essa pessoa vai se beneficiar com a psicoterapia, mas principalmente os casos extremos, como você está dizendo, onde acontece a agressão, a violência, aquele sentimento de posse, eu mando, você obedece, tem que ser do meu jeito, fale com fulano, não fale com ciclano, puxe a bainha da roupa, não vista shorts, não use tal roupa, não vá em tal lugar, não fale com tal pessoa, não ria em público. Tem alguma coisa muito grande de controle, de posse, de raiva, de desconfiança. Nesse caso, pode ser necessário uma avaliação profissional para que essa pessoa seja encaminhada para a psicoterapia. E, em casos mais extremos, em terapia medicamentosa. O psiquiatra medica esse paciente. Ele não é louco, não significa nada disso, mas ele pode ter uma condição de ciúme excessivo, compulsivo, que requer a terapia medicamentosa além da psicoterapia. Muito obrigada. Vamos lá? Vamos ouvir mais, Adriá? Vamos para o intervalo, a gente já volta. Desde o momento que eu te vi, você quis me fazer sorrir. Pra onde vou, não podes ir, mas sempre lembrarei de ti. Por estar perto, me sufocou. Por dar tanto afeto, me afastou. Voa por ti, passarinho, não tente entrar nesse mar. Não há lugar pro teu ninho, você irá se afogar. E pras promessas que a gente fez, diria pra sempre e outra vez. Estou no mar de onde eu te vi, o tempo vai me arrancar de ti.
foi verdadeiro enquanto durou. Devolva a tua alma e digo que voa por ti, passarinho. Não tente entrar nesse mar, não há lugar pro teu ninho. Você irá se afogar. Só vocês. Voa por ti. Não tente entrar nesse mar. Não há lugar pro teu ninho. Você irá se afogar. Não posso voar. Não posso voar. Obrigada. Estamos de volta com o Câmara Ligada. Eu sou Evelyn Maciel e hoje quem está tocando no programa é a cantora Adriá. Para conversar com a gente estão aqui a deputada federal Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, e a professora Sueli Guimarães, psicóloga, professora da Universidade de Brasília. O Câmara Ligada foi ouvir alguns deputados sobre essa questão dos ciúmes e da violência. Vamos acompanhar. Ciúme não é amor, porque o ciúme, ele chega ao ódio. E ele é movido pelo sentimento de posse. E o amor é algo que liberta, ao mesmo tempo que produz cuidado. Ele não pode só atrapalhar, como ele pode acabar com a relação e também com a vida das pessoas ali envolvidas. O que assusta é que pessoas muito jovens também reproduzem formas de afetividade que se transformam em ódio, como se isso fosse natural. As meninas são vítimas preferenciais, o chamado amor romântico, como os espanhóis assim situam, ou seja, o ciúme na juventude, o ciúme e o sentimento de posse na adolescência, em geral, traz tragédias para a literatura, como Romeu e Julieta, e para a realidade, como Eloá, no município de Santo André, em São Paulo. Então as políticas públicas têm que começar a perceber, mas perceber o quê? A subjetividade. E a subjetividade não cabe no texto da lei inteira. Depende da mudança da cultura e depende do que a gente possa fazer também entre gerações. Então, se me perguntam se a política pública responde como um todo, eu tenho que dizer que não. Que a cultura tem que responder como um todo e que a política pública deve fomentar uma cultura de dignidade e respeito nas relações afetivas sem posse, mas com dignidade, liberdade, confiança, vida plena, feliz para todas as pessoas envolvidas numa relação. Nós aprovamos recentemente agora a lei do feminicídio, que torna dentro do Código Penal leis mais severas para punir principalmente aqueles agressores das mulheres que envolvem crime de ciúmes. Para se ter uma ideia, 40% dos casos de homicídios entre jovens de 15 a 29 anos acontecem com mulheres dentro das suas casas, crimes cometidos pelos seus parceiros. Isso motivado por uma série de fatores, principalmente os ciúmes. E isso precisa acabar dentro da legislação. Tem mais estudos voltados a essa área, não só da mulher, como outros segmentos da juventude e da própria questão familiar, para coibir esse tipo de ação. É necessário que a educação seja forte nesse processo. Meninas têm que ter a chave da casa, meninas têm que ter diploma na parede. A emancipação econômica e educacional, elas são sem dúvida uma grande vacina
contra um jovem se achar dono do corpo e da vida da sua namorada. Deputada Benedita, o deputado Aliel citou a lei do feminicídio, né, aprovada recentemente aqui no Congresso. Ela aumentou a pena de 12 a 30 anos de prisão para o caso de violência contra a mulher, assassinato de mulheres. Será que isso vai mudar a realidade? Ajuda. Vamos pensar um pouco mais. Mas tem um componente que nós estamos criando, que é importante criar, que é a questão desta cultura. É a cultura que está introjetada no sentimento, né, do masculino, do poder, da autoridade, né, aquela história da chave que se entrega. Então, a mulher também precisa ter a chave, ter essa autoridade, se sentir, enquanto ser humano, uma cidadã com direitos. Então, aumentar a pena, ter uma pena mais rígida, como foi a própria Lei Maria da Penha, isso é importante, sinaliza para a sociedade de que nós temos políticas públicas de proteção à mulher, mas é preciso que a nossa cultura mude nas nossas relações. Então, a educação é fundamental dentro da família doméstica, também nas relações em que temos na nossa amizade, agora com a rede social, é muito importante ter uma educação em que nós possamos dar tratamento igual na relação homem e mulher. Né? A nossa juventude hoje, ela precisa, com os avanços tecnológicos existentes, dar a sua contribuição, né, nessa nova relação, conhecendo, né, as leis existentes hoje, que não existiam anteriormente, e ajudar a que outros possam compreender que esses são os instrumentos que vão ajudar a que as pessoas não tenham como princípio de que é mulher, então eu posso bater, é mulher, eu posso deixar aprisionada em casa. A senhora citou a Lei Maria da Penha. Será que as pessoas têm noção que, quando elas se sentem ameaçadas, elas já podem ir para uma delegacia das mulheres e registrar uma queixa, conseguir uma medida protetiva para deixar essa pessoa distante? A senhora acha que as pessoas estão devidamente informadas sobre isso? Olha, essa é uma lei que tem sido muito badalada, mas que precisa ainda ser absorvida por toda a população. E a juventude precisa conhecer essa lei. Temos tido grandes iniciativas dentro da sociedade, de todos os movimentos institucional, né, de segurança pública, principalmente, né, o poder público assim tem feito, mas é preciso que, na educação também, nós tenhamos como matéria escolar, né, essa Lei Maria da Penha, para que ajude na divulgação, mas não apenas na divulgação. É ter essa matéria de direito que, desde o início, né, nós tivemos uma grande mobilização nacional para as pessoas compreenderem também, porque é preciso que ambos saibam que a Lei Maria da Penha, ela beneficia a mulher que é violentada, mas ela é didática com relação ao homem que comete essa violência com a mulher. Ela também tem, didaticamente, ela faz com que ele tenha um novo olhar e uma reflexão na punição que ele leva. Tem pergunta na plateia. Então, meu nome é Felipe. Queria perguntar para a deputada Benedita se você, por acaso, tem alguma ideia, ou se já pensou em algo para para sabermos como lidar com ciúmes, tanto na parte da adolescência, que foi citado no vídeo, que tem muito, e os demais. Aproveita e conta um pouquinho da sua vida também. A senhora sofreu com ciúmes quando era novinha, no início dos relacionamentos? Eu sofri muito ciúme, e ciúmes que me violentaram. Ciúmes em que levaram a que achassem que, por eu ser menina, podiam fazer o que quisessem comigo. Então, não é uma história muito boa para ser contada, que é uma história realmente de violência aos 7 anos de idade e por aí,
uma história triste, não é uma boa história, mas uma história também que me chamou muito a atenção nessa questão familiar, né? Na cultura familiar, de como devemos relacionar com o irmão, com a irmã, e as tarefas que devem ser divididas em casa, de dar o mesmo direito. Não é a menina que fica em casa e que vai arrumar a casa somente e o menino pode ir jogar bola, não. Os dois podem fazer a mesma coisa na divisão de tarefas e na relação, né? Na relação amorosa, do carinho que se deva dedicar. Não é porque o menino é mais ágil e a menina é mais frágil, não. Esse amor, esse carinho deve ser passado. E não que a menina deve casar e cuidar muito carinhosamente do esposo. E que o esposo não tem necessariamente que cuidar tão carinhosamente. Eu acho que isso é uma coisa que é dos meus tempos. Eu tenho 72 anos, então eu tenho essa experiência lá atrás, e hoje as coisas são outras, são modernas. Então, para o ciúme, eu sempre digo, olha, o ciúme tem limite, e quem ama não mata. Quando o ciúme torna-se um ciúme violento, esse ciúme que não protege, um ciúme que não cuida, é bom que nós não tenhamos este tipo de ciúme como referência. Mais pergunta na plateia. Oi, meu nome é Roberta. Eu queria fazer a pergunta para o Adriá. O que você acha sobre essas pessoas que compartilham senhas de redes sociais? Prova de amor, Adriá? Bom, assim, eu acho que cada pessoa tem que ter o seu tempinho para si, entendeu? Porque é saudável você ter um tempo para pensar sobre a sua vida. Não é que você está muito tempo com a pessoa e compartilhar muitas coisas com ela não seja saudável dentro dessa situação. Mas eu acho que é bom você ter também o seu espaço, né? Então, tudo tem limite, assim, nesse quadro, né? Tem mais pergunta aqui. Meu nome é Heloísa e eu quero fazer uma pergunta para a doutora Sueli. Geralmente, o pai é sempre mais ciumento com a filha do que com o filho. Por quê? Bom, normalmente, nas famílias brasileiras, como já foi dito aqui, como a deputada referiu agora há pouco, existe uma cultura da fragilidade da mulher. Numa família, o pai naturalmente, se a mulher é a parte frágil, o homem é a parte forte, a cuidadora, né, o mais poderoso. E, na nossa cultura, o homem ainda é o autocrata na unidade familiar. Então, como a menina é a pessoa mais frágil por ser mulher, é mais natural que o pai tenha todo esse cuidado com ela, todo esse controle e um ciúmes maior com relação à menina do que com relação ao menino. Porque aí entra também a questão da sexualidade da filha. Em algum momento ela vai se tornar adolescente, em algum momento ela vai se relacionar com outros garotos, em algum momento ela vai se tornar uma mulher adulta. E é compreensível que nesse processo o pai cuide para a maneira como ela vai se relacionar, como ela vai interagir e se ela vai ser desconsiderada, se ela vai ser abusada, se ela vai ser assediada de uma maneira inadequada, que para a figura masculina é alguma coisa muito forte, muito impactante, que é algo que está inerente ao papel masculino, né? Então, ele costuma ter esse tipo de cuidado excessivo com a menina. Mas, muitas vezes, é amor realmente, não é alguma coisa excessiva, não. A gente tem pergunta aqui com a Lua. A pergunta foi enviada pelo 0800 619 619, do Pedro Soares. Ele é estudante de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sempre atraio namoradas muito ciumentas. Isso pode ser um problema meu? Por eu ter um padrão que repito sempre? Doutora Sueli, como é que a gente age nesse caso, que a pessoa que acha que está traindo? Bom, eu imagino duas coisas aí. Ou esse menino é fantástico, maravilhoso, belíssimo, irresistível, as garotas olham e ficam encantadas.
ou ele é uma pessoa que não tem a menor consideração com ninguém que está ao lado dele. E aí ninguém se sente seguro ao lado de uma pessoa, nenhuma menina se sente segura ao lado de uma pessoa que não tem nenhum cuidado, nenhum interesse, nenhum envolvimento, nenhuma atenção. Então, como ele não deu mais detalhes, eu fico entre essas duas situações. É assim que a gente encerra o programa de hoje. Para ficar mais pertinho do programa, assistir qualquer das nossas edições na íntegra, entra no camaraligada.com.br para acompanhar nossos bastidores, mandar sugestões e críticas, curte a nossa página no Facebook e acompanhe as novidades também pelo Twitter. Para mandar sugestões, a gente está aberto a sugestões de todo mundo por qualquer um desses meios. A gente também está no Instagram, tá? Quem participou hoje, posta as fotos e marca o Câmara Ligada lá. Eu quero aproveitar para mandar um beijo para a população lá de Bauru, que agora está nos ouvindo através da Rádio Câmara 93,9 FM. Muito obrigada, doutora Sueli, muito obrigada, deputada Benedita, obrigada a essa plateia maravilhosa que teve aqui, a nossa equipe técnica, obrigada, professor, e obrigada, Maria. Obrigada, Adriá, desculpa. Você é que vai encerrar o programa, Adriá. Obrigada, pessoal. Quero agradecer a vocês. Dá uma entrada lá na página, procura Adriá Music e tem todos os links para vocês fazerem os downloads lá e ouvir Adriá o dia inteiro. E quero agradecer a minha gravadora, Refinaria Discos, aos meus apoiadores, Tom, Luz e Geradores, Outside Sonorização e Urbanos Hair. E um beijo, 1000 beijos para você que está aí de casa assistindo. Valeu. Que música que você vai tocar? A próxima música se chama Desequilíbrio. Olhe bem pra mim, aço, pele, azar. Não me obrigo a sorrir, seguro o ar. Pra me equilibrar, tira o paixão. Já se esgota, tempo sendo par. Serra, corta, fecha, enrosca. Eu já posso entrar. Tão fácil existir pra quem se prometeu. Chega a hora de explodir e consumir. O fogo ruge, veja a porta, já se esgota, tempo sendo par. Serra, corta, fecha, enrosca. Eu já posso entrar. Não quero que se dê. Te vejo enforcar. São gritos de ninguém. Só eu posso escutar. Veja a porta, já se esgota, tempo sendo par. Serra, corta, fecha, enrosca. Eu já posso entrar. Veja a porta, já se esgota, tempo sendo par. Serra, corta, fecha, enrosca. Eu já posso entrar. Valeu!